Agora no estúdio, ao vivo, uma conversa esclarecedora com o nosso convidado. Pois é, a nossa convidada é Lívia Brandini, empreendedora, apaixonada por transformação cultural, gestão de mudança, inovação e alta performance. Ela é fundadora de Cultua B2B, que é focada em pessoas, cultura organizacional e People Analytics. Bom, melhor do que o meu inglês é falar direto com a nossa entrevistada, que está com a gente por videochamada lá no Rio de Janeiro. Você está no Rio, doutora Lívia? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes também que nos acompanham. Ó, um prazer grande pra gente. Olha, aqui no seu perfil, que inclusive já esteve publicado na página de entrevista no domingo do Jornal Diário do Amapá, diz que a senhora tem graduação em Engenharia Mecânica pela UNB, especializou-se, né, tem vários títulos, MBA inclusive, cadê, meu Deus, minha cola aqui, MBA em Gestão de Negócios. Gestão de Negócios, lá pela USP, né, pela Universidade de São Paulo, e também comanda a startup, não é? A startup, cadê o doutor aqui? Cultua. Bom, fala pra gente, a sua entrevista a gente publicou por ocasião aí do Dia Internacional da Mulher, e o título era o seguinte: ainda existem obstáculos para que as mulheres ocupem cargos de gestão. Pois é, sempre essas datas comemorativas, nós jornalistas costumamos nos pautar, né, pelas datas comemorativas, se bem que tem coisas que às vezes não dá nem para comemorar. O Dia Internacional da Mulher tem como pano de fundo uma tragédia, né, na história. Mas, acima de tudo, reflexões. É possível fazer reflexões, é nesse sentido que a gente queria registrar, agradecer a sua deferência de falar com a imprensa aqui do Amapá. A senhora nunca esteve aqui em Macapá, não, né? Em Macapá, não. Já estive no Pará. Mas essa terra também. Olha, não vai faltar oportunidade, se Deus quiser. Mas fala pra gente, que reflexões, então, a senhora pode fazer pra gente? A gente está no mês de março, o mês da mulher. Mercado de trabalho e mulher são desafios que a gente ainda precisa vencer, né, doutora? Com certeza, Kleber. Esse é um assunto muito importante. A gente sabe que com o passar dos anos, as mulheres elas têm cada vez mais conquistado posições, né, no mercado de trabalho, o que é muito bom, porque por onde uma mulher passa, outras mulheres também se inspiram a galgar cargos de confiança, né? Eu tô tendo um probleminha no meu retorno. Porque o retorno para a senhora vai ter um delayzinho aí. O ideal é que você não acompanhe a gente na live agora. Você pausa aí a live, né? Não escute a live, porque ela vai ter um atraso na comunicação, e deixa só esse sinal da ligação telefônica que ela tem em tempo real. Tá certo. Bom, mas retomando aí. De qualquer forma, as mulheres, né? É engraçado porque eu não tô na live. Tudo bem, mas vamos lá. As mulheres, elas têm muitos desafios ainda, né? No mercado de trabalho, em especial porque a gente não tá na mesma condição de privilégio que os homens, né? Então, existe uma série de diferenças no tratamento e do que é esperar sucesso, né, do estereótipo de uma mulher de sucesso comparado com o estereótipo de um homem de sucesso. Em geral, quando a gente pensa num homem de sucesso, a gente pensa numa pessoa determinada, ousada, às vezes até um pouco que conquista, né, grandes objetivos e inspira. E quando a gente pensa numa mulher de sucesso, a gente pensa em uma mulher mais cuidadosa, delicada, né? E que está ali em prol também de dar apoio ao outro. Isso faz também com que nas promoções, né, de mulheres para cargo de lideranças e oportunidades, até mesmo no recrutamento e seleção, haja uma diferença na escolha dessas pessoas para essas vagas, né? Olha, doutora, a gente, tradicionalmente, nos últimos anos, a gente tem dedicado aqui, não só o mês de março, né, mas por conta de ser o mês da mulher, a gente tem trazido aqui no rádio algumas mulheres que venceram
e quebraram tabus em profissões tidas, né, antes como do universo masculino. No sábado passado, por exemplo, a gente conversou com uma geóloga que atua na mineração aqui na Amazônia, Fatipapo. Mas a senhora falando de tecnologia, eu estava lendo outro dia também, que na área de TI é outro tabu a ser quebrado, né? E a senhora que vem com essa pegada de criar uma startup, a partir da inserção da mulher nessa área também, a gente pode ter aí um caminho das pedras, uma luz no fim do túnel? Sim, a gente sabe que as estatísticas com relação a isso não são nada boas para as mulheres, né? Porque a gente sabe que no Brasil hoje, só 4,7% das startups são fundadas por mulheres. Né? Então, quando a gente é gerada por um homem, é altíssimo. Então, a gente sabe que tanto na engenharia, como também no mercado de tecnologia, tem ainda pouco espaço para... Da onde que vem isso, né, se a gente for pensar? É o baixo incentivo de que mulheres se arrisquem mais, né? As mulheres normalmente têm uma certa aversão ao risco, né, nesse sentido, e não tem, desde a educação de base, um contato muito próximo com áreas de exatas também. Uhum. Eu imagino na sua própria trajetória acadêmica, né, sua primeira formação foi em engenharia mecânica lá pela UNB. Eu imagino que o quanto que a senhora mesma teve que os tabus com a própria opção pelo curso, não é? Sim, e é engraçado porque na engenharia em si eu não sentia preconceito, né, ao longo do curso. As dificuldades começaram e as limitações ao longo da minha carreira mesmo, na indústria. Eu trabalhei na indústria de base, com digital, com otimização de processos, né? Gestão de mudança, enfim. Então, eu atuava na indústria como engenheira de produção, basicamente. Olha, aqui na nossa live, é lá viu? Que a gente... Aqui na nossa live, desculpa, a nossa querida Carla Pena, que é serventuária do Ministério Público do Estado, é advogada, ela disse: no MP do Amapá, centro dos cargos comissionados são ocupados por mulheres, diz a advogada Carla Pena. Sim, e isso acontece em algumas áreas, né? Mas a gente sabe que, em geral, em cargos de liderança, não são, os maiores percentuais ainda não mente, né, ocupados por homens, por mulheres, desculpa. Estou ouvindo meu retorno, não estou conseguindo me concentrar muito. Mas a gente sabe que realmente uma situação que precisa ser trabalhada, né? A gente vê hoje que mulheres têm mais alto em graduação, em formação acadêmica, porém a oportunidade delas crescerem na carreira é mais lenta do que os outros, né? Os desafios são um pouco maiores nesse sentido. A progressão de carreira, principalmente. Eu quero já pedir desculpas, né? Alguma coisa está acontecendo, não está normal a nossa transmissão, a internet não está nos seus melhores dias. Mas essa dificuldade que a senhora traz, quando comecei também na crônica esportiva, você imagina ir para um estádio de futebol, o delay era gigantesco e aí a gente precisa ter o retorno, a gente precisa ter o contato com a nossa nave mãe, né? E a gente, quando ouve o retorno da voz com atraso, é muito ruim de articular realmente, articular o pensamento, o raciocínio aí da história. A gente tira o fone quando estiver falando e coloca para a gente interagir. Maravilha. Mas está dando certo. Vamos lá. Muito bem, olha, para encaminhar, para liberar a senhora nesse final de semana, eu queria que a senhora falasse, né, a startup Cultua B2B, né? Essa plataforma, o que ela se propõe a fazer e a ajudar, hein? Que facilidades ela traz? Maravilha. A Cultua é uma startup B2B, né, que a gente chama, ela é de negócios para negócios, então nós somos uma empresa que oferecemos serviços a empresas, né, e nós somos uma startup focada em gestão de pessoas
cultura organizacional e People Analytics. A gente oferece um diagnóstico de cultura personalizado para as empresas, de modo que a gente consiga mapear tudo que está acontecendo na organização a partir da escuta de colaboradores, né? Além disso, a gente também oferece um outro produto, que é uma plataforma de gestão e automação de rituais de pessoas, né, personalizados. Então, a gente cerimônias, são reuniões, né, que aproximam as pessoas dentro da empresa com finalidades diferentes. Então, a missão da Cultua é aproximar pessoas, né, de suas empresas, estimulando um ambiente de trabalho cada vez mais inclusivo, colaborativo e com foco em resultados. Então, hoje o problema que a gente resolve nas empresas tem a ver com o baixo engajamento de colaboradores, com o desconhecimento dessa cultura de trabalho instalado na empresa, né? E nesse sentido, isso tem muito a ver com diversidade e inclusão, né? Tem muito a ver com como essas empresas estão preparadas para trabalhar com as minorias, né? Para, por exemplo, promover mulheres, para ter mais pessoas negras, né? Pessoas pretas no time, para ter diversidade e inclusão LGBT, né? QIA+. Então, a nossa pesquisa, ela mapeia como é que estão esses indicadores de diversidade e inclusão e mapeia também várias dimensões de clima organizacional, engajamento nas empresas, de modo que a gente consiga identificar as lacunas entre a cultura instalada e a cultura desejada, né, em nossos clientes. Onde que a empresa gostaria de estar e como ela gostaria de ser vista, né, e operar com a ótica dos seus colaboradores. Ah, que bacana. A senhora falando disso, né, começou falando sobre rituais, né, sobre essa coisa que isso me lembra as empresas que eram tidas como inovadoras quando adotavam aquelas dinâmicas de grupo, né, nos anos 90. E eu lembro falar em inovação de um grande palestrante, é um cidadão do mundo, percorre o Brasil com suas palestras e ele fala sobre inovação, não é? A inovação no sentido de se reinventar, não é? E o João Kepler, inclusive, tem uma curiosidade que nasceu em Macapá, é amapaense. Então veja como de vanguarda é a solução de vocês na startup, porque agora a gente está em plena segunda onda do Covid-19 e soluções como essa podem fazer toda a diferença num momento como esse. Parabéns, viu, doutora? Super obrigada, Kleber. Queria realmente agradecer a sua atenção com a gente, dispensada aqui para a imprensa do Amapá, e colocamos o programa aqui à disposição e oxalá tudo isso calce os seus dois pés aqui nos dois hemisférios simultaneamente em Macapá, capital do meio do mundo. Doutora Lívia Brandini, muito obrigado e deixamos a linha liberada para a senhora se despedir dos amigos ouvintes da rádio aqui e os internautas que estão bombando aqui na nossa live, tanto no Facebook como no YouTube. Agradeço a todos pela oportunidade, peço desculpa aí pelo meu retorno, acabei de desconcentrar, mas esse assunto é um assunto muito relevante, né? A nossa matéria na íntegra ficou muito interessante, tem estatísticas incríveis e é sempre importante a gente se conscientizar sobre isso e buscar, né, continuar essa luta de modo que as mulheres alcancem cada vez mais espaço no mercado, não só por ser mês de março, mas o ano inteiro, né? Porque essa luta é uma luta diária. Ah, sem dúvida. A pergunta aqui, como é que as pessoas acessam, né, a startup da senhora? Ah, muito bacana. A gente tem um site, podem visitar lá, www.cultua.com. Cultua com K, não é? E a gente também tem presença lá no Instagram, @cultua_, a gente está também, né? Pode botar bit.ly com Y no final, /cultura, que vocês vão achar a nossa página lá. Sigam a gente e lá tem mais informações. Perfeito, doutora. Olha, aqui no nosso blog, kleberbarbosa.net, você acha a íntegra da entrevista que a doutora concedeu para a gente, né? Através do conteúdo que foi compartilhado da sua assessoria. E ficou bem didático ali, bem elucidativo.
Então pode acessar lá na seção de entrevistas da nossa página, que é o kleberbarbosa.net. Por hora, muito obrigado, um excelente e abençoado final de semana. Para você também e para todos os ouvintes. Tá joia, obrigado mesmo. Obrigada, tchau, tchau. Tá aí, conversamos com Lívia Brandini, ao vivo com a gente lá do Rio de Janeiro. Ela que é engenheira mecânica formada pela UNB, mas tem diversas titulações e se tornou uma empreendedora natural por gestão de mudança, inovação e alta performance. Bacana mesmo.